Glória a Deus, irmão, graça e paz. Deus abençoe a todos, você que crê que Deus fala, né, irmão? Irmão, hoje eu quero falar da 5 dispensação do Espírito Santo de Deus, né? Os 5 tempos do Espírito Santo de Deus na terra, né? E é tremendo. Eu olho lá para Gênesis 1:1, né? Diz assim, e no maiúsculo, você pode ver que é o N-O bem maiúsculo aí, você vê na tua Bíblia, no princípio, né, em algum lugar, em um, né, no já é o mistério, no princípio, né, no princípio Deus criou, quer dizer, em algum lugar, um lugar inexistente, né? No princípio, Deus criou os céus primeiro e a terra. Olha só que coisa tremenda, né? Do inexistência, olha só que coisa tremenda, né? A gente fala do Éden, né? Não existe só o Éden, no qual todo mundo pensa que é só o Éden onde estava Adão e Eva. Não, antes do Éden de Adão e Eva, havia um Éden antes de Adão e Eva, né? Esse Éden era um jardim de Deus, a qual os anjos do Senhor, cujo Lúcifer, né, era o líder, né, anjos que cuidavam desse jardim de Deus, né? Isso é outra matéria, não é isso que eu quero falar, mas só para você entender, né? Antes da terra ser coberta por água, né? Aqui em Gênesis 1:1, quando Deus ele cria céus e terra, né? Só que há um tempo que se chama o tempo de Gap, né? Esse tempo, o que acontece, irmão? Esse tempo, havia anjos aqui, havia um comércio de pedras, né? E Lúcifer era o líder deles, né? Anjos que cuidam do vento, anjos que cuidam do mar, os 4 elementos da terra, né? Vento, terra, sol, e água, né? Os 4 elementos da terra. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Mas não só existiu um Éden só, não. Como não existiu só um dilúvio, né? Mas isso deixa para outra aula, se você quiser, deixa teu comentário e a gente vai estudar isso mais para frente. Mas o que eu quero falar é do Espírito Santo, né? Então olha só, no princípio do inexistente, Deus criou os céus e a terra. Então há um tempo aqui, de Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2, de milhões de anos. É o tempo Gap, né? E quando chega 1:2, a terra, ela está sem forma, informe, né? E vazia. E havia trevas sobre a face da terra. Por quê? Porque Lúcifer perdeu, né, a luz que ele tinha, que era a que mantinha a luz no primeiro Éden, né? Então a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície. Irmão, olha essa coisa gloriosa. A terra está cheia de água, né? Só havia água sobre a face da terra, né? Então o Espírito Santo soprava ali, ele passeava, ele pairava sobre as águas, mas ali já estava sendo formada a terra. Imagina você pegar um peixe e colocar num aquário, né? O Espírito Santo já estava trabalhando ali naquelas águas, né? É muito tremendo isso daqui, porque a mulher, quando ela está gerando uma criança dentro dela, né, cria-se uma bolsa de água e ali, né, a criança vai se formando, os ossos vai se formando, os órgãos vão se formando dentro dela, né?
Por isso que a Bíblia diz assim, como você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher, você não sabe como a criança é formada no ventre da mulher, assim são os planos do Senhor que não pode ser frustrado na tua vida. Né? Deus, ele trabalha de uma forma tremenda. Né? Então, a terra estava uniforme, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo, né, já soprava sobre a superfície. Então eu e você, um exemplo, nós estávamos sem forma no mundo, em trevas, mas o Espírito Santo já cuidava de nós, o Espírito Santo já zelava por nós, mesmo a gente sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Deus, o Espírito Santo já nos guardava, nos cuidava, mesmo a gente andando em treva, né? Aí você vai ver Gênesis 1:3, né? A terra estava nessa situação e Deus diz assim, ó, que haja luz. Quando Deus ele fala que haja luz, né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ainda não havia se manifesta, era Jesus escondido em Deus. Assim como Deus ele cria, Deus cria o homem, aí diz a Bíblia lá, Gênesis 1, né? 1:17, se eu não me engano, diz assim, olha só, diz assim, Deus ele cria o homem e a mulher, assim o fez, imagem e semelhança, homem e mulher, mas a mulher ainda não existia. Mas Deus criou, a mulher já estava escondida em Deus. Então Jesus está escondido em Deus. Tanto é que quando Satanás, também é outra coisa, se você quiser entender, deixa o teu comentário, irmão. Mais para frente a gente pode fazer esse estudo. Quando Satanás diria assim, ó, irei ao alto céu, nos lugares mais altos, onde só o serafim pode ir, ele é um querubim, ele não pode chegar até onde o serafim pode chegar. E diz, e sentarei no trono. Ali havia um trono vazio e ele pensava que era para ele, mas não era. Ele nunca quis tomar o trono de Deus, irmão. Isso é muito forte isso aqui, né? Mas só que havia já um trono para Jesus se assentar. Só que Jesus ainda estava escondido em Deus. É um mistério escondido em Deus. Ou seja, quando Deus ele faz assim, que haja luz, ali estava em treva, ali estava sendo formado ali, né? Quando ele diz que haja luz, irmão, Deus ele estava falando que haja, ele estava profetizando. Quem é a luz? Jesus. Jesus foi a luz que veio ao mundo, né? E ali ele diz que haja luz. Irmão, isso aqui é muito, muito tremendo, muito poderoso, né? Deus trabalhou, né? Somente pelo novo nascimento poderia haver separação, né? De águas ali no momento, né? Então tudo estava em treva, e isso é lindo que Deus iria falar assim, que haja luz, e houve luz, né, irmão? Então isso é tremendo, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, né? E ali Deus ainda não tinha criado o sol, Deus vai criar o sol depois, mas a luz, Jesus, o verbo, no início era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, mas isso deixa para lá, é outra, deixa teu comentário aí se você quiser, né, irmão? Em um estudo desse a gente pode estar fazendo. Então eu quero falar da dispensação do Espírito Santo, né? Que coisa tremenda e gloriosa é, né, irmão? Que você abre a tua Bíblia, né? Em Joel, né? Abre a tua Bíblia em Joel, irmão. Olha só que coisa tremenda, né? Que está falando, Joel aqui está falando, irmão. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos anciões sonharão, né? Terão sonhos, e os jovens terão visão. Então por que eu dei esse rodeio para você entender, né? Essas cinco dispensação do Espírito Santo, né? É algo tremendo, porque primeira manifestação do Espírito Santo, né, foi quando Jesus ele se fez carne, né, e ele é um homem aqui, né, coisa tremenda. Eu trouxe isso hoje, né, na live, né, tá lá em Lucas, glória a Deus, que diz assim que Jesus ele é batizado por João, ele vai até João.
Olha essa coisa tremenda, Lucas 3. Glória a Deus. É só para recapitular aqui, mas eu trouxe essa live hoje, quem me acompanhou foi tremendo. Então, 3:22 diz assim, né? Olha só. Lucas 3. Estou aqui perdido aqui, misericórdia. Lucas 3:22 diz assim, meu irmão, olha só. E o Espírito Santo, Jesus, ele vai se batizar. E desceu, né? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Aqui é a primeira dispensação do Espírito Santo. Entenda bem, ele desce em forma corpórea sobre Jesus, né? E ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então, olha só que tremendo, irmão, né? Ali, quando Jesus começa o ministério, o Espírito Santo ele sai do teu trono e vem sobre Jesus. Porque até então, se você vê de Gênesis, Apocalipse, da criação que eu te falei até agora, o Espírito Santo ele vinha sobre a terra, mas ele não ficava. Ele vinha sobre o homem, mas não ficava. Lembra de Sansão? Sansão, o Espírito de Deus vinha, se apossava dele, ele tinha uma força descomunal, extraordinária. Então essa é a primeira dispensação, né? Quando Jesus ele começa o ministério dele, ele assume a forma de homem, né? E o Espírito Santo ainda estava no trono. Aí ele vem e é tremendo isso daqui, irmão. É muito forte. Ele vem sobre Jesus. Essa é a primeira dispensação. Qual que é a segunda dispensação? É Atos 2. É Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a qual estavam todos reunidos naquele lugar, né? Diante de uma ordem de Jesus. Jesus falou: não sai da posição, não sai de ficar em Jerusalém até que venha do alto poder para te revestir, né? Que venha do alto o Espírito de Deus. Então a primeira dispensação do Espírito Santo, né, é quando ele vem a Cristo como homem, né? Ele desce como uma forma corpórea, né? E é tremendo isso daqui, irmão. Coisa muito doida mesmo, coisa muito tremenda, né? Aí o 2, né? Você pode ver que o Espírito Santo, quando nós lemos aqui, o Espírito Santo não será derramado nos últimos dias, será derramado em toda a carne. Não é naquele que não crê em Deus, que confessou a Jesus, não. Esse não, irmão. Muitos entendem errado. Não é em todos, né? Ele será derramado em todas as classes de pessoa, mas aquele que crê que Jesus é o Senhor. Amém? Então Pedro, você pode ver que há algo muito tremendo aqui, porque existe o derramar do Espírito e derramar o meu Espírito, como nós lemos aqui, ó, derramarei o meu Espírito, e derramar do Espírito, como lá em Atos do Apóstolo, né? Então, olha só que coisa tremenda. A primeira, né, a dispensação foi quando Jesus ele se batiza no Jordão e o Espírito Santo, né, ele vem, né? Ele vem sobre Jesus, glória a Deus. E o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de pomba, né? Esse é um. 2, né? 2 é quando vem Atos dos Apóstolos. Ele desce definitivamente, ele está no meio de nós, o Espírito Santo. Ele está comigo, ele está com você, né? Agora, nesse momento, né? Então, 3, antes do arrebatamento da igreja, né, vai ter que vir um avivamento espiritual, né? Por isso que eu creio que está havendo um avivamento espiritual, está havendo, irmão, está havendo um mover que ninguém está entendendo, né? Essa pandemia, né? Que foi um alerta para a gente buscar mais, para a gente se humilhar mais, né? Em nome de Jesus. Então, você pode ver que antes do arrebatamento da igreja, né? Vai ter momentos gloriosos que vai preceder o arrebatamento. E isso já tem acontecido, irmão, se você prestar atenção, né?
Muitos vão ser muito cheios do Espírito Santo, vai ser um avivamento tremendo. Eu creio, já está acontecendo isso, irmão, do corpo de Cristo, né? Sobre a igreja, né? Em nome de Jesus, né? Aí, antes de Jesus vir, antes da vinda gloriosa de Jesus, como o profeta Joel aqui diz em 2:28, é de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões sonharão e os vossos jovens terão visão. Quer dizer, não há uma classe social aqui, não, né? Para o Espírito Santo. Veja que a mesma manifestação do Espírito Santo vai descer sobre servas, né? Sobre servos, sobre os filhos e filhas, né? Somente em Cristo, irmão, né? Somente em Cristo que as camadas sociais desaparecem. É todo mundo igual. Então ele não faz acepção de pessoa, né? Então antes do arrebatamento, irmão, vai haver um grande mover do Espírito Santo de Deus. Assim eu creio, em nome de Jesus, né? Então, antes da vinda gloriosa, a profecia de Joel vai se cumprir, né? Vai se cumprir, né? Quando a nação de Israel recebeu o seu Pentecoste particular, né? Assim como a igreja recebeu lá em Atos dos Apóstolos, né? Aí é a quarta, antes da vinda gloriosa. A quinta dispensação do Espírito Santo vai ser nos dias de governo de Cristo. Porque, irmão, entenda uma coisa. Você vai ser salvo. Tem gente que, eu tô salvo, tá tudo bem. Jesus, ele fala as parábolas, né, do homem que enterrou os talentos, né? Um ganhou outro ganhou 2, 3 e 5. O 5 multiplicou, o que ganhou 3 multiplicou, o 2 multiplicou, o que tinha 1 ficou com medo e enterrou. E, irmão, mesmo a gente sendo arrebatado, quando a gente subir, a primeira coisa que vai haver vai ser o tribunal de Cristo, onde vai ser julgado as nossas obras, né? Então, existem os que vão ser salvos e também os que vão reinar, governar com Cristo Jesus, né? Então, a última dispensação do Espírito Santo vai ser nos dias de governo de Jesus Cristo e daqueles que vai estar com eles aqui na terra por 1000 anos. Então isso é tremendo, irmão, porque a terra vai se encher do fogo, o fogo do Espírito Santo que purifica a terra de todo pecado, né? Vai se encher do Espírito de conhecimento, o próprio Espírito de conhecimento vai estar entre nós, né? Essa é a quinta manifestação do Espírito Santo, né? A terra vai se encher, né? Ele mesmo é o Espírito do conhecimento, o Espírito Santo, né? É algo tremendo. Em Isaías, deixa eu ver aqui, glória a Deus. Em Isaías, irmão, fala um pouco disso. Isaías, se você não sabe, é uma mini Bíblia, né? O livro de Isaías, olha só, vou te mostrar aqui algo que talvez você não sabia. O livro de Isaías, quantos capítulos tem? Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Quantos capítulos tem Isaías? 66. É uma mini Bíblia, Isaías, viu, irmão? Então, para você aí pegar o Espírito, Isaías é uma mini Bíblia, querido, do Antigo Testamento. Então, Isaías capítulo 4, do verso 2 ao 6, diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele dia que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre o lugar do monte Sião, sobre as suas assembleias, uma nuvem de fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, irmão, olha só que coisa tremenda. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia,
e para o refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Quer dizer, a gente vai reinar com Cristo, governar, e assim como Deus ele cuidava do povo do deserto, que a noite no deserto é abaixo de 0 grau, é muito frio, mas Deus ele é como uma nuvem, e essa nuvem aquecia o povo à noite, e de dia era acima de 40 graus de calor, essa nuvem refrescava o povo. Assim vai ser o governo de Cristo, né? Então é algo muito tremendo isso aqui, irmão. Fala do derramamento, aqui Isaías está falando do fogo, né? Do derramamento do Espírito Santo para purificar toda a terra, né? A fim de que Cristo venha reinar. Então, em nome de Jesus, espero que isso tenha te ajudado, abrido mais a tua mente, irmão. Em nome de Jesus, deixa teu comentário, você que gostou, você que quer aprender mais, deixa teu comentário aí, e assim a gente vai estar aprendendo mais e mais a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor.